FCC. Questão 1. Bora, um pouquinho de cada uma. Questão 1. Quanto mais. A relação estabelecida pelos dois elementos sublinhados na frase acima mantém-se na... A banca quer que você ache a mesma relação. Isso é questão de reescritura. Quanto mais, quanto mais, quanto mais, menos. Você já conhece isso. É relação de proporção. São conjunções proporcionais. Há uma relação lógica de proporção. Você vai ter de achar uma outra que seja proporcional. Então, vamos lá. Letra A. Ora. Alternativas. Conjunções alternativas, ora isso, ora aquilo. Letra B, já dizia um desses velhos provérbios, maior a altura, maior o tombo. Quanto maior, maior. Quanto mais. A banca queria proporção? Achei. Resposta letra B. Na letra C, tão mais otimista que comparação. Ele é tão mais otimista que seus companheiros. Não, é comparação e eu queria proporção. Por isso não foi a C. Letra D, seja por excesso, seja por falta, é alternativa. É alternativa. E letra E, assim como, assim também. Assim como, assim também, são as expressões de adição. Não só, mas também, não só como também. Que top, né? Bora lá. Então, ó, anotou aí? A letra A, alternativa. A letra C, comparativa. A letra D, alternativa. E a letra E, aditiva. Assim como, assim também. Esse também te dá a dica de adição na letra E, tá bom? É aditivo. Bora mais. Questão 2. Tá anotando tudo, né? Adriana, eu não sinto mais as pernas. Questão 2. Aqui... Outra questão de reescritura. A banca diz, mantém-se o sentido e a correção, substituindo-se o segmento sublinhado por. Você já conhece isso, esse nem. Nem. O que é o nem? Não são nem isso e não são aquilo. O nem é igual a e não. Você vai ter de achar uma outra relação aditiva. Entendeu? É reescritura. Você vai ter de achar uma outra aditiva. Ó, nem tanto cargas indesejadas tanto quanto, tá comparando. Comparação. Não é a letra A. Na letra B, cargas indesejadas nem ao menos. Ele trouxe aqui uma intensificação que não tinha, ó. Determinações absolutas não tinha. Isso é bem FCC. FCC, ela coloca umas coisas nada a ver. Que você fala assim, que louco isso, esse ao menos. Isso é bem FCC. Você fala, que isso, mudou o sentido. É bem FCC mesmo. É banca preguiçosa. Ela sai tascando coisas ali para o candidato ficar confuso. Esse ao menos não reescreve. Na letra C, cargas indesejadas, assim como não são determinações absolutas. Não são isso, assim como não são aquilo. Assim como é a relação de adição. Coisa linda. Resposta, letra C. Lembrando que o assim como, não só como, assim como, é igual mas também. Não só como, não só, mas também. Não só como também. Assim como. Esse como do assim como é aditivo. Parece comparativo, né? Mas é aditivo. A banca trocou um nem aditivo por um assim como aditivo. A letra D é quando, fora, e a letra temporal, né? E a letra E, quanto mais. Olha o lufas. Olha o lufas da letra E. Tipo, um quanto mais. O cara tem que entrar num transe para fazer prova da FCC, não é não? Questão 3. No entanto, mesmo com. Eita, Adriana, a banca aqui está querendo trocar 2, ó. O no entanto, que é adversativo, e o mesmo com, que é concessivo. Eita, lasqueira, são 2. Tá bom, não tem problema. Ó, bora lá, você vai ter de achar um outro par que seja adversativo e concessivo. A letra A, o ainda assim poderia.
Até poderia, porque ele é concessivo, ele traz uma ideia de oposição, até poderia. Eu até respeitaria a primeira parte, mas o contando com não traz ideia de concessão. Traz ideia de causa, traz ideia de condição, dependendo do contexto. Então, fora a letra A. Letra B, porém, ainda que. Bonita a letra B. Porque, ó, no entanto, igual a porém, e o mesmo que é igual ainda que. Ferrou, Adriana. Gostei da B. Vamos ver a C. Apesar disso, e pelo fato de haver. Pelo fato de haver é causa. Ele não reescreve o concessivo. Fora a letra C. A letra D tá linda também, ó. Todavia, apesar da. Eita, ferrou. Ferrou, porque eu tenho duas candidatas. E a letra E, por conseguinte, não reescreve no entanto. Tá bom. E agora? Agora, tá vendo esse verbo aqui? Ainda que houvesse, ele é que está errado. Porque quando você vai ao texto, ó, falta de paralelismo semântico. O verbo que estava ali estava no presente. Eu não posso inserir um outro verbo no passado. Se eu inseri-lo, eu vou ter problema de correção. Falta de paralelismo semântico é erro gramatical. É por isso, por causa do verbo, por causa da correlação semântica com esse verbo aqui, que não é a letra B. Resposta letra D. Bora mais. Questão 4. Adriana, que é isso, minha filha? São 2. Olha o que ele diz. A escolha do critério de julgamento é sempre crítica e sofrida quando responsável. Dispensando-se, porém, então a banca traz um quando, são 2 aqui de novo, ó, e um porém. Então, é só você resolver na vertical. Você tem um quando, você tem um porém. Então, você tem um quando que é temporal. Lembrando que o quando, a gente já viu isso, a gente já treinou até com questão do CESP, que o quando, ele pode ser temporal e ele pode ser condicional. Pode ser causal. O quando é uma luta, sabia? O quando, ele é rico de ele pode ser condicional, porque ó, quando eu ganhar na loteria, eu viajo para Paris. Eu viajo se eu ganhar. Condição. Quando eu a vejo, meu coração dispara. Causa. O quando é rico de valores semânticos. Cuidado com ele. E o outro é porém. Então, vamos embora. Ó, letra A. Dispensando-se, porém, por se dispensarem-se ademais. Não, olha que louco. Ainda colocou 2 seis aqui, olha que louco. E um ademais que não reescreve o porém. Porque ademais é aditivo. E o porém é adversativo. Fora. Letra B. Dispensando-se, porém, por uma vez dispensado, no entanto, coisa linda. Gostei, vou guardar a B. Quando responsável, por desde que responsável, coisa linda, porque o quando ele pode ser condicional. Tá trocando um quando por uma condição, desde que seja responsável. Vou guardar. C. Quando responsável por posto que responsável, não. Posto que é concessiva. E o quando nunca vai ser concessiva. Fora a letra D. E o E, com quanto? Com quanto também é concessiva. A D igual a E, elas se excluem. Então, pronto, ficaria em dúvida entre B e C, dispensando-se, porém, por uma vez dispensado, no entanto. Por que que não é a B? Por que que a resposta é letra C? Porque o dispensado, se você for colocar lá no texto, você vai ver que o dispensado, se você for colocar o dispensado aqui, ele está ligado à responsabilidade, é referente. Uma vez dispensado, o referente do dispensado é responsabilidade. Então, erro de flexão teria que ser uma vez dispensada. Erro de concordância, de flexão. É por isso que não é a letra B. A resposta é a letra C. E na letra C, a banca está batendo no seu ombro dizendo assim, o quando, além de temporal, ele pode ser condicional. Desde que seja responsável. Quando responsável. Tudo bem? Mantém-se o sentido e há correção gramatical. Coisa linda. Bora que você tá com a pior banca. Eu acho essa mais cansativa.
Depois disso é lazer. Aqui, a banca quer articular os dois períodos... Ó, eu sei que dá desânimo de olhar uma questão como essa, mas você vai ver como é que 3 delas você consegue eliminar, porque é só sentir o cheiro de conector. Você vai sentindo o cheiro de conector, você vai procurando uns conectores que não tem nada a ver, você vai eliminando uns conectores que não tem nada a ver. Vá por mim. Parece difícil, mas não é tão difícil. Ninguém recebe, ele traz um trecho, tá? Ninguém recebe só boas notícias o dia todo. Não há como fugir do sentimento de tristeza. Entender as causas do sentimento de tristeza é importante. Então, vamos embora lá. Ó, a letra A. Vá buscando, vá sentindo o cheiro de conectores. Primeiro, a letra A tá fora, esse porquê separado, que nem é pergunta. Nem é pergunta. E o conquanto ligado a verbo no indicativo. Trash. Trash, esse negócio tá trash, a letra A. O conquanto é verbo no subjuntivo. E o porquê, não tem nem pergunta para isso, viu? A letra A não merece meu respeito. Vamos ver a B. Não tendo como fugir, ninguém recebe só boas notícias. E mesmo que entender, vá buscando os conectores, o início de cada oração, e você vai ver que não tem lógica isso daí. Não tendo, ninguém recebe, mesmo que entender. As causas desse. olha que coisa louca. As causas desse. Fora a letra B, não merece meu respeito. C. Se ninguém... Vamos lá. Se ninguém recebe só boas notícias o dia todo, se ninguém recebe, temos que entender as causas do sentimento de tristeza, sendo importante onde não há. Parece papo do cara que já tomou todas, né? Se ninguém recebe só boas notícias, temos que entender, sendo importante onde não há. Que isso? Fora a letra C. Então, você ficar em dúvida entre D e E. Pronto, agora você vai marcar aquela que tenha coesão, coerência. Vamos ver a D. É importante entender as causas do sentimento de tristeza. Então, ele está dizendo assim, ó, Fernanda, lembra a Fernanda, hein? Leia o que você está... Explica o que você está lendo aí, ó. Primeiro ele está dizendo, é importante entender as causas. Aí depois ele diz, ele explica, pois não há como fugir dele, do sentimento de tristeza. Aí depois ele explica, já que ninguém recebe só boas notícias o tempo todo. Então, ele traz uma afirmação, explica, e depois justifica a afirmação seguinte. É uma justificando a outra. Coisa linda. Resposta letra D. E a letra E? Ninguém recebe só boas notícias se não há como fugir, visto que entender são importantes. Entendeu? Visto que entender são importantes. É o cara que já tá muito louco, assim, que não tá nem sentindo as pernas. É você, né? Questão 6, última desse transe. É a última. A coerência da frase está prejudicada. A banca quer coerência prejudicada. Tá bom, Adriana, o que é isso, minha filha? O que é coerência prejudicada? Coerência prejudicada é falta de lógica. Questão top essa daí, é a última dessa sequência de questões da FCC. Então vamos ver, ó. A rotina familiar é alterada durante a Copa. Tanto assim que há casos de ressentimentos gerados pelo excesso das paixões. Então, primeira coisa que você tem que fazer numa questão como essa é perguntar o seguinte, o que é esse tanto que? Tanto que é causa e efeito, esse que é consecutivo. Você já aprendeu isso. Tá bom? Então, para ver se há coerência, você vai ter de ver se entre esse trecho e esse outro trecho há uma relação lógica de causa e efeito. Vamos ver? A rotina familiar é alterada durante a Copa. Tanto assim que há casos de ressentimentos gerados pelo excesso das paixões. Sim, a falta da rotina familiar faz com que haja ressentimentos. Coisa linda, há coerência. Você entendeu como é que você faz a questão? Primeiro você identifica o valor semântico do conector. É consequência. Aí depois você vê se há coerência em usar um conector de consequência aqui. A. Próxima, letra B. A despeito de é igual a apesar de. Tudo bem? E apesar de é ideia de concessão. Tudo bem? Então, para estar coerente, tem de haver uma ideia de concessão de oposição. Vamos ver se há? A despeito de serem os torcedores mais inflamados, os homens
costumam deixar-se arrebatar pelo entusiasmo. Então, Fernanda, o que você entendeu do primeiro trecho? A despeito de serem os torcedores mais inflamados, ou seja, eles são inflamados, empolgados, costumam deixar-se arrebatar pelo entusiasmo. Isso é uma relação de oposição? Não. O fato de eles serem inflamados, serem os mais inflamados, faz com que eles se deixem arrebatar pelo entusiasmo. Então não é uma relação de oposição que o apesar de sugere de concessão, e sim de causa e efeito. A banca quer, falta de coerência achei. Resposta letra B. Não deveria ser um a despeito de, é em função de, por causa de. Teria que ser um conector causal. Tudo bem? Então vamos embora lá. Coisa linda. Muito embora é concessivo. Vamos ver se há uma ideia de oposição? Muito embora as mulheres não sejam torcedoras, há sempre aquelas que sofrem. Sim, ideia de oposição. Não são torcedoras, mesmo assim sofrem. Por isso que havia coerência. Letra D, à medida que... Vamos ver se há uma ideia de proporção. À medida que transcorrem os jogos, vai subindo o grau de emoção. Sim, há relação de proporção entre transcorrerem os jogos e subir o grau de emoção. E vamos ver a letra E, É comum ocorrerem desavenças, visto que muitas poucas pessoas mantêm o espírito sereno. Sim, desavenças em função de poucas pessoas manterem o espírito sereno. Relação de causa e efeito. Coisa linda, a letra E era coerente. Tudo bem? Roda a vinheta.